Olá, tudo bem com você? As altas temperaturas e o tempo seco elevam o número de casos de gripes e pneumonias também, você sabia disso? Pois é, segundo os especialistas, engana-se quem acha que essas doenças se manifestam somente ou com mais frequência no inverno. No verão, elas também aparecem em grande número. Uma pesquisa bem recente da Universidade Federal de São Paulo comprovou que o número de partículas e gases nocivos lançados na atmosfera, principalmente nas épocas mais quentes do ano, funcionam como gatilho para essas doenças respiratórias pré-existentes. Hoje nós vamos discutir aqui no programa sobre isso. Depois a gente vira a página para falar dos mecanismos para quem tem boas ideias de projetos culturais e quer conseguir um incentivo fiscal para colocá-los em prática. Vamos descobrir como? Então fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. As altas temperaturas, o clima seco e a poluição formam uma equação perfeita para o aumento do índice de infecções respiratórias e pneumonias. Não é somente no inverno não que essas enfermidades aparecem em larga escala. É preciso se cuidar sempre. E para conversar comigo sobre esses cuidados, as dicas para afastar as doenças respiratórias, em especial agora no verão, eu converso com o Dr. Rovilson de Mello, que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Difícil essa palavra, Rafael, né? Muito difícil. Obrigado pela presença aqui com a gente, doutor. Eu que agradeço. Para a gente começar, explica para a gente o que são essas doenças respiratórias, né? Bom, olha, para falar sobre doenças respiratórias, o ideal seria simplificar um pouco. A gente vai conversar sobre doenças das vias aéreas, né? Então, eu vou simplificar um pouco para o pessoal que está assistindo o que são essas vias aéreas. Ok. Bom, as vias aéreas são o caminho onde o ar percorre para chegar até o pulmão, onde vão acontecer as trocas gasosas e onde o oxigênio penetra na corrente sanguínea. As vias aéreas são formadas por várias estruturas, né? Dentre elas a cavidade oral, a cavidade nasal, a orofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Essas vias aéreas, elas têm estruturas que preparam o ar para ser recebido pelo pulmão. Qualquer afecção que acometam essas estruturas, ela pode causar uma doença nessa região e, portanto, fazer uma doença respiratória, né? Uma doença de vias aéreas respiratórias. Essas doenças são muito prevalentes na sociedade, são doenças que quase todo mundo conhece. Quase todo mundo já teve ou vai ter pelo menos uma delas, né? São elas os resfriados, as gripes, as rinites, as sinusites, as faringites, as amidalites. As ites, né? Como as a gente ites, chama. Isso, as asmas, as bronquites, Pneumonia também. até mesmo as pneumonias, isso. São doenças muito prevalentes, né? Os sintomas são muito comuns, quase todo mundo já conhece. Né? A coriza, os sintomas são a coriza, os espirros, as tosses, as dores de cabeça, as dores de ouvido, as dores de garganta, por vezes até as dores no tórax, as dores no peito devido às tosses excessivas, a falta de ar e até mesmo a febre. São doenças que, na sua grande maioria, elas se alastram por gotículas de saliva, né, infectada geralmente por vírus, né, que quando cai na mucosa de uma outra pessoa, ela pode causar uma infecção também. Ou seja, é de fácil proliferação, né? Fácil proliferação, né? E ao contrário do que todo mundo pensa, né, elas continuam ainda sendo a grande maioria dos atendimentos nos prontos-socorros. Para isso, são vários fatores que eu vou explicar para vocês aqui. Ok. Doutor, como a gente fez o link, né, desse tema com o verão, é mito então dizer que essas doenças aparecem só ou em mais larga escala durante o inverno. No verão, então, como a gente falou aqui no início do programa, o clima seco, alta temperatura, tudo isso também propicia essas doenças. Tudo isso propicia. Ela continua sendo, as doenças de vias respiratórias continuam sendo ainda a maior parte dos atendimentos nos prontos-socorros. Isso devido são vários fatores, as mudanças repentinas de temperatura, né, que acontecem mais no verão, principalmente nas grandes cidades, né, às vezes. Numa cidade, pela manhã está calor, à tarde chove, à noite já faz frio. O aglomerado de pessoas em ambientes fechados. Da mesma forma que acontece no inverno, as pessoas buscam o conforto de um ambiente fechado para se aquecerem.
no verão elas buscam esse ambiente fechado para o melhor uso do ar-condicionado. O próprio ar-condicionado ele tem suas propriedades que faz com que se proliferem algumas dessas doenças, né? A ingestão de bebidas geladas, né? E, como você disse, a grande concentração de gases e partículas nocivas que são maiores na atmosfera nos períodos mais quentes do ano. Né? Isso eu vou explicar para vocês. As mudanças repentinas de temperatura, elas exigem um gasto de energia do organismo muito grande, né, para se estabilizar a temperatura corporal. Esse gasto de energia, por sua vez, ele faz com que haja uma baixa da imunidade do organismo. Com isso, o organismo fica mais vulnerável a essas infecções, a essas doenças. O conglomerado de pessoas em ambientes fechados, né, assim como acontece no inverno, as pessoas buscam um ambiente fechado para se aquecerem, né? As pessoas fecham as janelas dos ônibus, elas fecham as janelas das escolas, dos escritórios, dos restaurantes para buscar um ambiente fechado, né? E no verão é a mesma coisa, e muitas vezes, né, o ar-condicionado hoje usado em larga escala, para o seu bom uso, o ideal é que seja um ambiente mais fechado. Só que essas doenças, como eu disse, elas são infectadas por partículas, gotículas de saliva, em sua grande maioria, por gotículas de salivas infectadas com o vírus. E até mesmo essas gotículas e essas partículas nocivas, esses gases nocivos que estão na atmosfera, quando eles estão em um ambiente fechado, onde não há uma circulação de ar, eles tendem a se proliferar, se fixarem no ambiente, tem uma possibilidade maior de proliferar essas doenças respiratórias em todo mundo. O próprio ar-condicionado, ele resseca a mucosa nasal. Ele é um grande inimigo, né, com relação a essas doenças. Com relação a essas coisas, sim, é uma coisa, a gente busca um conforto no ar-condicionado, mas ele tem algumas coisas que podem acarretar essas doenças, né? Ele resseca a mucosa nasal. A mucosa nasal, o que é? Ela é um revestimento, é um tecido que reveste a cavidade nasal. Ela tem suas propriedades, ela deixa o ar mais úmido, ela aquece e ela filtra o ar. Ela é uma barreira para muitas doenças, né, respiratórias. Quando ela não funciona de forma adequada, o organismo fica vulnerável a tais doenças. Outro fator do ar-condicionado, o aparelho, quando ele não é bem higienizado, né, ele pode proliferar ácaros, fungos e bactérias. Né, e isso causar lesões inflamatórias a infecciosas, desde de uma rinite até mesmo uma pneumonia. Né? A ingestão de líquidos, de bebidas geladas, né, ela pode fazer baixar a resistência pulmonar em pessoas que já possuem uma doença pulmonar prévia. O acúmulo, como você disse, o acúmulo de gases e partículas nocivas no verão ele é maior. Né, e somados ao calor, eles formam um gatilho para essas doenças. Doutora, a senhora acabou de falar de doenças pré-existentes, né, que podem se agravar com relação a essas doenças que comprometem aí a via respiratória. Que doenças são essas, né? São as doenças crônicas, né, uma rinite, uma sinusite, uma asma, uma bronquite. Né, isso, então, essas pessoas que têm essas doenças, então, devem ter um cuidado um pouco maior, né? Um cuidado maior. Agora, doutor, das doenças em si, das vias respiratórias, aí, em especial agora no verão, as mais graves seriam pneumonias? As mais graves são as pneumonias, né? Mas as que mais acometem a população são as faringites, né? A rinite, que é um quadro alérgico, né? Em sua grande maioria, mas também a população ela é bastante acometida pelas faringites, pelas amidalites, pelas rinites, até mesmo as pneumonias, né? Doutor, eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso bate-papo para a gente ir para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre essas doenças aí que comprometem as vias respiratórias também no verão. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Voz e agora a gente está discutindo aqui no programa sobre as doenças respiratórias que também são muito comuns no verão. Conversando comigo sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Rovilson
de Mello, que é otorrinolaringologista. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente falava no intervalo, né, nossa aqui para a gente poder voltar ao nosso bate-papo com relação aos públicos, né, que são mais suscetíveis a essas doenças. E o senhor estava me explicando que crianças e idosos a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Por quê? Isso, não só crianças e idosos, também aqueles pacientes que já possuem uma doença prévia. Pré-existente, como a gente tinha falado, né? Os idosos, eles possuem um organismo mais desidratado em relação ao jovem, né? Eles possuem um metabolismo mais lento. E as crianças, elas têm um consumo de energia muito grande durante o dia. A gente tem que ter uma atenção dobrada em relação a esse público, né? Principalmente a criança, dificilmente ela vai dizer que está com sede, né, vai pedir água. Cabe ao adulto estar oferecendo com frequência. E aqueles pacientes que já possuem uma doença prévia, eles têm que continuar o tratamento, né, que eles fazem e sempre tomar os cuidados redobrados em relação às pessoas que não possuem essas doenças. Agora, doutor, explica pra gente como é que são os sintomas, em geral, dessas doenças, né? Que as pessoas, de repente, devem ficar mais atentas aí, procurar um especialista aí para fazer um exame e detectar, de repente. Isso. Como eu disse, essas doenças de vias respiratórias são muito prevalentes, são muito comuns, né? Como eu disse, a maioria da população já teve uma delas ou vai ter. Né? São sintomas muito comuns, né? No caso as corizas, né? A secreção nasal, os espirros, a tosse, as dores de cabeça, as dores de ouvido, as dores de garganta, a falta de ar e até mesmo a febre, dependendo da doença. Né? E o tratamento com elas é feito à base de medicamento, basicamente? Não, nem todas, né? Para essas doenças de verão existem muitas medidas simples que podem ser tomadas, que a gente pode enumerar aqui para vocês, medidas simples que ajudam muito. Por exemplo? Bom, as temperaturas, as altas temperaturas têm batido recordes no país todo, né? E os cuidados, eles, né, no verão, eles não devem se restringir apenas ao uso do protetor solar, né, e a ingestão de líquidos. Existem essas medidas que podem ajudar bastante. No caso da própria ingestão de líquido, você veja, no verão você tem que manter as mucosas nasais hidratadas, com um bom funcionamento, né, do nariz. Isso não existe necessidade da aplicação de soro fisiológico de forma corriqueira para todo mundo, né? Exceto para aquelas pessoas que já usam medicação nasal de forma crônica, né? O fato de uma boa ingestão de líquido já faz bastante diferença, né? A gente sabe que no verão o ideal é que se tome de 2 a 3 litros de água por dia, sendo 3 dias nos dias mais quentes. A gente sabe que o líquido ele também já vem embutido em muitos alimentos, né? Os principais aí são as frutas e as verduras. E a gente sabe que a gente tem que tomar, em relação à ingestão de líquido, um cuidado dobrado em relação aos idosos e às crianças. Os umidificadores de ar, né, hoje já são usados em grande escala comparado antigamente, né, mas existem medidas mais simples, né, o próprio uso de uma toalha umidificada pendurada no seu ambiente. Pois é, eu ia lhe perguntar com relação a isso. Isso de fato ajuda, então? Ajuda, é uma forma simples e ajuda balde bastante. também no canto do quarto? Sim, um balde com água, uma bacia no ambiente que você esteja. Um balde com água, uma bacia com água, um copo com água. Você vai estar se hidratando, né, tomando água e de uma forma também vai estar umidificando o ar. O exercício físico, né, tão importante para a nossa vida durante o ano todo, né? No verão, ele deve ser evitado no período entre 10 da manhã e as 16 horas da tarde. Isso é um período proibido no verão, e não só pela exposição solar. Não só por conta da queimadura, mas com relação às vias respiratórias, qual é o problema nesse sentido? Então, é um período onde ocorre maior eliminação de ozônio, né, na atmosfera, e com isso a gente respira mais poluição. Entendi. Né? Lógico, o grande vilão aí de todas essas doenças de vias respiratórias, tanto no inverno como no verão, são os ambientes fechados. Aqueles com ar-condicionado, como a gente já falou, né? Isso, a gente tem que sempre buscar um ambiente confortável, mas o principal é que haja circulação. Tem que sempre ter uma circulação. Lembrando que aquela gotícula infectada, quando existe uma circulação, existe menor probabilidade dela se permanecer no ambiente que todos estão. A gente sabe que um adulto com quadro gripal,
né, em um ambiente fechado com ar-condicionado, ele pode infectar em até 70% das pessoas que também estão nesse ambiente. É mesmo? Isso. E tomar todos esses cuidados, né? O principal mesmo é você conviver em um ambiente arejado, né? A gente busca o conforto de uma temperatura estável, no inverno, né? As portas fechadas para a gente se aquecer, no verão as portas fechadas para o bom uso do ar-condicionado, né? Mas o ambiente tem que sempre ter uma circulação para evitar a proliferação dessas doenças. Tá certo. Doutor, eu vou lhe pedir licença mais uma vez para a gente fazer um outro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre as doenças respiratórias no verão. É um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Voz e hoje a gente está discutindo aqui no programa sobre as doenças respiratórias que também são muito comuns durante o verão, os tempos mais quentes aí por conta das altas temperaturas, o clima seco. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Rovilson de Mello, que é otorrinolaringologista. Mais uma vez consegui falar o palavrão, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nada, que isso, eu que agradeço. Doutora, com relação às vacinas, né, de gripe, a gente vê as campanhas funcionam mais durante o inverno, né, ou antecedendo ali um pouco o inverno durante o outono, mas a importância delas é com relação também ao verão, ao ano todo, então, né, porque se essas doenças acometem a população também durante os meses mais quentes, essa vacina tem a sua importância por conta disso também, né? Isso. Olha, o que confunde muito a população é por que é feito essas vacinas, são feitas essas vacinas. A vacina da gripe, ela é feita para prevenir a gripe, né? E o que a população pega em geral e que se confunde com a gripe são os resfriados, né? O que desanima muito as pessoas é quando a pessoa ela está vacinada para a gripe, pega um resfriado, que é uma doença diferente, que acontece por um organismo diferente, né? Ela pega um resfriado e depois acha que a vacina não teve a sua valia, né? A gripe é aquela doença que é um quadro gripal, né? Que pode até matar, é um quadro gripal mais severo, né? São vários vírus, né? O influenza, né? Existem vários subtipos, né, desse influenza, e essa vacina ela é direcionada para o influenza e não para o rinovírus, que é o vírus dos resfriados. Entendi. Né? O que acontece muito é isso, as pessoas se vacinam, acabam pegando um resfriado e acham que a vacina não teve efeito. O resfriado não dá aquela dor no corpo, por exemplo, ou pode dar também como a gripe? Ele pode dar também, mas a gripe é uma doença mais perigosa, o organismo é diferente. Quem causa gripe é um organismo diferente. Ela é uma doença que ela tem um quadro gripal mais severo, né, e pode levar até a morte. O resfriado, ele é causado por vários vírus, né, que não são aqueles inclusos na vacina, né, da gripe, e a pessoa ela pode adquirir um resfriado durante o ano todo. Ela pode pegar um resfriado hoje, dali um mês pode pegar outro, né, mesmo estando vacinado para a gripe. A vacina para a gripe é para prevenir a gripe, né, e não os resfriados. Tá certo. Doutor, quanto às alergias, né? Em especial essas alergias que comprometem as vias respiratórias, as pessoas não necessariamente nascem geneticamente, vamos dizer assim, ou predispostas a ter alergias. Elas podem adquirir isso no decorrer da vida, né? Elas podem adquirir no decorrer da vida. E como eu disse para você, a alergia é uma coisa muito pessoal. Existem aquelas substâncias que causam mais alergias umas do que as outras, né? Mas é como se fosse cada um tem alergia a alguma coisa. Existem aquele grupo de pessoas que sempre tem alergia a alguma coisa definida, né? Mas a gente pode desenvolver uma alergia aí ao longo da vida, né? Mesmo não... Mas por mais que cada uma seja predestinada a algum tipo de alergia, o tratamento é basicamente o mesmo, daí então? O tratamento da alergia, o principal é sempre evitar o fator, aquilo que te causa alergia. Esse é o tratamento. Se você tem alergia ao pólen, o tratamento você pode usar, existem as vacinas, né, para alergia, aquelas vacinas que o ideal seria para aqueles pacientes que realmente comprovam que têm alergia, né, o ideal é fazer exames antes de fazerem essas vacinas. Aquelas pessoas que têm alergia ao pólen, por exemplo, né, o principal tratamento é evitar a exposição ao pólen,
existem os tratamentos de forma crônica que você pode também amenizar os sintomas. O ideal é não deixar vir aquela crise, então, né? O ideal é você não se expor ao que causa alergia. Esse é o tratamento principal. Tá certo. Doutor, a gente infelizmente está acabando o nosso tempo, mas só para a gente relembrar, então, as pessoas devem procurar mais ambientes arejados, né? Isso. Evitar, de repente, aquela pessoa que está com alguma gripe, alguma coisa, ficar meio próximo dela, né? O ar-condicionado também. É isso, o principal vilão dessas doenças de vias respiratórias são os ambientes fechados, né? Sempre procurar um ambiente com circulação, né? As partículas nocivas, as gotículas infectadas tendem a circular, um ambiente que não tem circulação, elas tendem a ficar mais e tem uma possibilidade maior de se proliferar e aumentar o número das doenças. Tá certo. Doutor Rovilson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, para nos explicar mais sobre essas doenças que também aparecem muito aí no verão. Obrigado mesmo. Bom, e para você que está nos acompanhando, continue aí, porque depois do intervalo a gente vai falar sobre pessoas que têm ideias de projetos culturais, mas que por algum motivo não conseguem dinheiro para isso. Como conseguir incentivos fiscais? Fique com a gente já explica depois do intervalo.